Alô, gente, aquele abraço, sejam bem-vindos ao canal do Gerliezer Paulo, que porventura sou eu, e hoje eu tenho aqui o prazer de receber para essa entrevista, que é a primeira do canal. Eu agendei umas 5, rapaz, mas a primeira que deu certo, e eu fiquei feliz que foi a primeira, porque foi o primeiro que eu tentei também, que é o André Amorim, ele que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, né, que é ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, André, muito obrigado por aceitar o meu convite, fiquei muito lisonjeado quando você me deu o seu sim. Gerliezer, eu que agradeço, né, o convite e estarmos aqui para falar um pouquinho das condições do tempo, né, o que ocorreu, o que está ocorrendo aí para os próximos dias. Você falando de tempo, né, André, eu me recordo muito da minha avó, que já é falecida. Ela tinha muito negócio de usar, falou assim, olha, a chuva está aproximando, porque aquele pau ali começou a dar flor, né, assim, eles tinham uma maneira deles também, né, assim, em outros tempos, de também fazer as suas previsões, né, as formigas começaram a cortar, a cigarra começou a cantar, era uma espécie de uma previsão do tempo também, né, claro que não tão sofisticado como as previsões que temos hoje, mas o ser humano sempre teve esse interesse, né, André, por procurar saber quando é que vai chover, quando é que vai parar de chover, né, todas essas situações. Mas, André, as chuvas estão retardando um pouco nesse ano, que nós já estamos aí, né, nós gravamos essa entrevista em 17 de novembro, ou está dentro da naturalidade para essa época do ano? Então, esse 2025, nós ainda temos umas chuvas um pouco atrasadas, sim. Por quê? Nós tivemos chuva e depois vem bloqueio atmosférico. Então, no intervalo entre um e outro, acabou atrapalhando aquela sequência de dias de chuva. Que, na verdade, nós precisamos de sequência de dias de chuvas, que, na verdade, são sequências de frentes frias. As frentes frias vão adentrando e vão passando o Brasil Central e as chuvas vão acontecendo. Só que este ano, né, nós temos aí, sim, uma situação um pouco mais atípica, que vem a frente fria, aí depois vem uma massa de ar polar. Apesar de não fazer frio aqui, acaba se formando certos bloqueios atmosféricos, dificultando a sequência de dias de chuva. E com isso prejudicando a vida de várias pessoas. O calorão é reclamação geral, viu, Gelezé? Então não precisa... como vocês dizem, o calor é reclamação geral aqui no estado de Goiás e os produtores rurais, infelizmente, com a lavoura atrasada. E muita gente. Agora, no dia de hoje, nós estamos observando chuvinhas acontecendo e no decorrer da semana vai realmente ter algumas chuvas aí que vai melhorar o cenário aí para os próximos dias. E a tendência é que agora, ela chegando aqui no meio da semana, ela já dê sequência ou a gente pode ter um outro veranito, vamos chamar assim, como esse que estamos vivendo agora, André? Então, os prognósticos demonstram que essas chuvas vão acontecer, né? E a tendência é que ela tenha uma frequência. Sim, nós estamos observando até o final do mês bons volumes de chuva. Apesar de ser chuvas irregulares, por exemplo, antes do almoço, começou a fechar aqui em Goiânia, mas choveu quase 20 milímetros em Anápolis. Choveu agora em Goianira também, né? Eu ia falar Goiandira, não. Goiandira é perto de Catalão. Goianira aqui também. E traz algumas preocupações, porque tem aquela baixada ali de Goiandira, que acaba... Goianira, perdão. Que acaba enchendo de água, né? E a população fica ali meio isolada de estar atravessando a rodovia. Então, as chuvas estão acontecendo. E agora a tendência é que elas dêem uma engrenada realmente. Estamos falando com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. André, recentemente, né, nós tivemos um episódio muito pesado lá no Paraná, né, que foi na cidade de Rio Bonito, um tornado, né, passou pela cidade e causou um estrago e uma comoção praticamente no país todo. Aquele tipo de episódio, André, né, aquele tipo daquela catástrofe, né, vamos dizer, aquele fenômeno, o que é que provoca ele, assim, o que é que leva a acontecer aquilo, aquele tornado mais especificamente? Então, os tornados, por mais que seja estranho o comentário, né, eles acontecem no Brasil. Não é algo atípico, ou, na verdade, assim, não é corriqueiro. Mas em algumas regiões ele tem uma tendência maior do que as outras. Aqui em Goiás já aconteceu? Já.
mas só que ele não teve o poder de destruição. Nós não temos características suficientes. É como se fosse um bolo, né? Imagina que você tem que colocar cada ingrediente para que o bolo fique na sua melhor performance, ali, fofinho, gostoso, né, tudo. Nós não temos, eu estou fazendo só uma comparação aqui para o nosso público entender, mas não temos características suficientes para que esse tornado venha causar alguns estragos aqui, como aconteceu no sul. Aquela região lá no Paraná, no sul do país, algumas regiões ele tem uma predisposição. E quando você tem uma predisposição, nós temos que estar realmente trabalhando com a questão da prevenção. Por quê? Pode ocorrer esse ano, como ocorreu? Pode ocorrer no próximo ano? Pode ocorrer novamente. Pode ocorrer daqui a um mês? Pode ocorrer. Então, assim, é uma situação que pode ocorrer porque aquela região ela tem uma predisposição. É como se fosse um caminho dos tornados que acontece ali naquele local. Como se fosse um corredor, vamos dizer. Sim, assim, isso. Em que ele segue basicamente aquele trajeto. Sim. Até me lembro de uma reportagem de certa época que dizia que a gente tinha um corredor aqui que começava, se eu não me engano, uma cidade chamada Xanxerê, em Santa Catarina, e vinha subindo, né, passava ali pelo Paraná e vinha sair aqui em cima no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, a gente tem alguma área dessa, André? Ou os que acontecem porventura aqui no estado de Goiás são aqueles, vamos dizer assim, fora do padrão, que acontece numa região que absolutamente não se espera? Então, pelo que nós já acompanhamos aqui, pela longa experiência, nós não observamos nenhum tornado que viesse causar fortes transtornos. Nós temos o redemoinho, que já vimos gigantes deles aqui, grandes, né? Mas não um tornado. Quando ele começa a formar aquela nuvem funil, ele não consegue, provavelmente assim, encostar no chão. Quando ele encosta no chão, muitas das vezes, assim, minutos depois, ele já se dispersa. Então, a gente não tem, como eu havia falado, né? Então, a gente tem as rajadas de vento, mas tornado, como aconteceu de 200, 300 km por hora, não aconteceu aqui como acontece naquela região do sul lá. Há alguns estudos, né, mas nada ainda totalmente definido ou fechado, que aquela região, né, há muitas décadas atrás, ela tinha uma densa mata, né, que favorecia o quê? Que quando ela fazia um papel de quebra-vento, né? Então, quando se formava essas rajadas ou começava um possível tornado, você tinha ali uma área de amortecimento. E hoje essa área foi praticamente consumida, né? Não é, mas como não acontecia com frequência, então realmente não havia uma preocupação. Mas como agora estamos aí diante de fenômenos que acontecem com uma certa frequência, é importante toda a população estar atento. Aqui em Goiás, a gente traz uma certa tranquilidade, porque o que acontece é que são mais rajadas de vento. Então, é importante estar atento? Sim, mas não a questão do tornado acontecer aqui em Goiás. Eu me lembro de eu não vou saber precisar o ano, eu falo que eu me lembro que eu ainda estava na redação, na época, trabalhando no jornalismo de redação, que foi na cidade de Cristalina. Eu me lembro que até tinha as fotos dele, né, ele tinha um funil assim, que não parecia ser tão largo, mas a foto era muito distante também. Eu me lembro de um de Cristalina, eu acho que é essa mesma, Cristalina ali para o lado de Brasília, né, uma cidade que sim. Acho que muito com lavoura, essas situações, eu me lembro deste episódio lá na cidade de Cristalina. Mas que bom. Recentemente eu vi uma reportagem tua, André, eu não vou saber te precisar em qual veículo, né? Você felizmente atende a toda a imprensa. Eu falo porque assim, eu valorizo muito o servidor que atende a toda a imprensa, sabe? Sempre fiz isso, André, porque eu acho que ele ajuda a socializar o conhecimento, né? Porque é isso que você faz. Não é todo mundo meteorologista. Hoje, se a gente entende muito mais de meteorologia, é porque a gente escuta muito mais os meteorologistas. É por isso que a gente entende mais. É isso que leva a gente a esse conhecimento. Então, assim, eu sempre tento aprender muito com todos os entrevistados com quem eu falo. Mas eu me lembro de uma reportagem sua, que era onde eu queria chegar, que você dizia o seguinte, que é uma questão de seca em Goiás, né? Porque a chuva, eu me lembro que você citava uma frase assim, a chuva ela provoca estragos, então ela vira notícia, mas a seca é silenciosa. A gente tem hoje em Goiás áreas de seca, sim, André, preocupantes, que elas fogem do padrão de uma seca comum aqui nessa nossa região?
Sim, nós temos essa situação, e citando assim a parte mais oeste do estado. Falando de bacias hidrográficas, né? Vamos começar ali pelo, como diz o bom amigo, né? Vamos começar pelo começo, né? Vamos lá. Então, hoje nós temos no estado de Goiás mais de 50 bacias críticas. Falando bacias hidrográficas, são regiões hidrográficas onde você tem alguma dificuldade, ou excesso de uso, ou também falta de recarga hídrica suficiente ali para manter tudo funcionando. Aí eu falo, todos os usuários utilizando aquele recurso, ok? Então, nós temos ali uma situação aqui em Goiânia, né? Nós temos nosso meia ponte, já está mais bem controlado. Nós temos outras regiões, mas a região ali de Porá, do Overlândia, aquela região oeste do estado, nós temos observado nos últimos anos situações um pouco mais críticas, né? As chuvas não tão regulares, e quando essa chuva vem, ou vem demais, ou acontece uma menor quantidade. E isso tem provocado, ano após ano, de maneira silenciosa, em alguns locais, até a falta de água tem prejudicado aí a questão do abastecimento. A seca hoje, nós utilizamos o monitor de secas, então a seca hoje é uma realidade aqui no estado de Goiás. Quando a gente fala seca, a gente imagina muito, Gelezer, a região norte do país, né, nordeste, perdão. Então, a gente lembra, né, dela aqui, eu estava me recordando aqui. Então, você olha, porque lá tem a seca absoluta, é uma seca que acontece contínua, histórica, e a seca no Brasil agora, ela já está sendo estudada mais recentemente, e a gente observa, Cantareira, São Paulo agora recentemente estava passando com problemas de água, né? Então, São Paulo e outras regiões também, o Amazonas, eu estive presente lá no Amazonas, rios, Solimões, um rio de grande extensão e de grande largura, seco. Então, a seca, tanto em Goiás quanto no Brasil, já é uma realidade que traz sim uma preocupação. Ela vem de maneira gradativa, mas quando ela chega, ou quando ela afeta, o estrago é bem grande, né? Então, o impacto econômico é muito maior. Você me lembrou do Nordeste, né? Eu me lembro de citações. Hoje me parece que se fala menos disso. Mas tal cidade, tal região não chove há 2 anos, há 1 ano e 8 meses, né? Virava de um ano para o outro, vamos dizer assim, passava a estação da seca das águas completamente sem chover. Aqui em Goiás a gente não tem nenhum local assim não, né, André? Assim, chove menos, mas não passa em vão, não. Por enquanto, né, nesse monitoramento nós estamos realizando, nós ainda não temos assim uma área propriamente dita assim, aqui é uma área ainda que está uma seca mais intensa. Ainda por enquanto não. Então nós estamos aí nesse chove, molha, chove, né? Seca e chuva, mas ao longo dos anos a gente tem observado que as chuvas estão ficando mais deficitárias, uma quantidade menor, um tempo menor de chuva, as chuvas muito intensas que acabam atrapalhando a recarga hídrica, né? Então, qual é a chuva boa? É uma chuva que cai de maneira mais calma, mais tranquila. Essa é a chuva que o produtor gosta, né? É melhor chover 10 milímetros todos os dias do que chover 100 num dia só, que acaba causando vários impactos. Exatamente, eu até não compartilhei com você, mas eu moro numa zona rural, né? Estou falando dela agora aqui com você, aqui na região de Bela Vista de Goiás. Aqui em volta está todo mundo preocupado porque ninguém plantou, né? Tá todo mundo segurando, um ou outro arriscou há uns 25 dias atrás, mais ou menos, mas a maioria está tudo aqui, com a terra arada, aguardando o momento tá certo. para plantar, né? Ninguém quer arriscar. Inclusive, eu já vi alguns produtores investindo em unidades meteorológicas próprias, particulares, para que eles possam monitorar. Normalmente um faz isso e os outros seguem o que faz, né? O fulano plantou, então vamos todo mundo plantar porque vai chover, porque a pessoa ganha uma certa notoriedade em relação a isso. Um outro aspecto, André, aí assim, muito mais geral, a gente falou muito de Goiás agora, mas é porque eu acho que a gente precisa ouvir a ciência. Nós estamos tendo agora a COP30, né, lá em Belém, e fala-se muito dessa questão da interferência do homem, de que esses eventos catastróficos, como o que aconteceu lá no Paraná, eles podem suceder com mais periodicidade, né, mais próximos um do outro. E eu vejo, por outro lado,
vários segmentos trabalhando com a negação disso, né, de que o homem não tem capacidade para interferir no clima. Você que é alguém da área, especializado nessa área, o homem tem essa capacidade de interferir no clima, e ele está interferindo no clima ao longo dessas últimas décadas, especialmente da industrialização para cá, André? Então, esse é um debate longo e profundo, né? Que a gente fala assim, por quê? Há linhas de pensamento que há que o homem consiga fazer uma interferência. Eu creio muito numa questão de variabilidade climática, né? Então, ao longo do tempo, a Terra se comporta em diversas maneiras. O homem contribui, eu vejo muito numa situação de uma questão mais localizada, não globalmente falando, né? Então, por quê? Na época da pandemia, eu não sei se você se recorda, nós temos ali algumas montanhas, né, que circundam ali a parte, acho que foi da China, alguma coisa nesse sentido, e quando o pessoal parou, aquela poluição que todos falavam que demoraria décadas para se dissipar, em 2 meses você já conseguia enxergar. Então, assim, o homem tem capacidade de influenciar, sim, mas todo mundo mexendo localmente, acaba que esse localmente vira um problema maior, não é verdade? Então, assim, nós temos uma situação muito ruim de lixo, de resíduos sólidos sendo lançados em qualquer lugar. Nós lançamos os nossos poluentes na atmosfera. Há essa necessidade hoje? Não. Hoje você tem processos de reciclagem, você tem processos de filtragem. Então, há situações tão sofisticadas que também não são tão caras, mas que funcionam, né? Vou dar um exemplo básico, né? Por que as pessoas jogam as coisas espalham pela rua da cidade, jogam papel de balinha, jogam e acham que isso não tem nenhum efeito na sociedade. Então, você indo alguma coisa pelo um pequeno objeto. Quando você é pequeno, você joga coisas pequenas, quando você é maior, você acaba também espalhando mais sujeira, porque, infelizmente, isso vem de uma parte de educação, né? Nós precisamos de uma educação ambiental, uma educação econômica, entender que o espaço nós temos que resguardar ele melhor, tratar ele de uma maneira melhor. Então, assim, há linhas e linhas de tendência, mas falando de maneira geral, nós estamos aqui afetando. Nós moramos em Goiânia, vocês em Bela Vista, mas qual é o trabalho que é feito em Bela Vista? Qual é o trabalho que está sendo feito em Goiânia? Como as pessoas se comportam, né? A gente não gostaria de ficar vendo lixo espalhado por tudo quanto é lugar, mas algumas pessoas ainda insistem nessas práticas. Então, eu estou começando pelo lixo porque, se a gente for expandir a ideia aqui, nós vamos alcançar várias situações, né? Então, é bom cuidar, mas também é bom que você tenha recursos financeiros provenientes do uso da terra. Não é problema. Mas é bom manter a mina funcionando também, não é? Então, assim, você preservar onde você tem água, porque se nós estamos falando de seca, se nós estamos falando que nós estamos num ritmo mais seco aqui no Brasil, com certeza temos no futuro. Então, é importante que tenhamos aí uma ação mais voltada às práticas conservacionistas, né? Então, temos que conservar, melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né? Vamos colocar assim. E isso eu falo meio ambiente, economia. Você afeta, né? Uma coisa afeta a outra. Nós não estamos desligados de nada, nós estamos interligados. Vou dar um exemplo. Uma queimada que aconteceu na Amazônia, nós tivemos uma corrente de vento que teve capacidade de trazer essa fumaça, essa fuligem, até São Paulo. Então, nós temos esses relatos mais recentes. Então, é importante, sim, mantermos aí uma condição mais estratégica, né? Usar com sabedoria para não faltar no futuro. Então, assim, André, vamos dizer assim, de uma maneira mais resumida, você acredita que o planeta passa por suas modificações que são inerentes dele, né, vamos dizer assim, do seu ciclo, mas que isso também recebe uma interferência humana, porém essa interferência é uma interferência mais localizada, né, como você citou, por exemplo, aí a questão do lixo. Mas um aspecto, pessoal, bate muito a questão do CO2, né, do gás carbônico, que você trabalha muito, que isso é uma necessidade nossa de reduzir essa emissão para evitar, vamos dizer assim, um colapso climático. Nessa questão do gás carbônico, como é que você enxerga essa situação? É algo
o que realmente muda essa ação do clima, ou ela é uma situação também, como você citou, que essa mudança ela não tem uma relação com essa emissão de gás carbônico? Então, assim, as relações existem, né? Mas a gente pode falar da nossa agricultura no Brasil, que é uma agricultura totalmente bem moderna e aonde nós temos aí o sequestro, né, desses gases, né, que podem prejudicar, sim, o ozônio ou amplificar as temperaturas no planeta. Então, quando a gente fala de Brasil, o Brasil, agora recentemente, inclusive na COP, né, o chefe da Embrapa, ele trouxe muito bem colocado essa situação, que o produtor brasileiro ele tem feito um trabalho excelente, né? Então, as plantas que nós estamos cultivando, elas têm um papel primordial também nesse sequestro e também colaborando para que não haja um excesso de emissões aqui no Brasil. Então, assim, somos um país agrícola e estamos contribuindo, sim, com a nossa parte, né? Eu creio bem nessa fala que ele pontuou, né? Infelizmente, em alguns momentos, nós temos aí as queimadas, que nos traz bastante preocupação, infelizmente provocada pelo homem, não tem queimada natural, é uma queimada pelo homem, mas nós temos aí uma certeza também que os produtores rurais têm colaborado, sim, com um futuro melhor aqui para o Brasil, né? Pela produção agrícola, pelo sequestro, pelo tratamento da terra, a gente fala de grandes produções, né? Parece que não há vegetação, mas observando também outros estudos, nós temos uma preservação também relativamente boa para as propriedades rurais, né? Que não acontece tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Aqui nós mantemos as matas ciliares, a grande maioria dos bons produtores fazem um trabalho de manejo integrado nas suas propriedades. Nós conhecemos várias propriedades de manejo integrado aqui, muito interessante o trabalho, que assim, rende dinheiro preservando. Para encerrar contigo, André, eu vejo muito citações em relação ao seu trabalho, né? Assim, não o seu trabalho, a sua área de trabalho, de que o Brasil hoje ele não tem uma tecnologia de ponta para acompanhar o clima, né? Vi até essa citação muito naquele caso lá do Paraná. A gente falando especificamente aqui de Goiás, o nosso nível de equipamento, de previsão, por exemplo, de chuvas, especialmente de algum tipo de chuva mais perigosa para a população, como é que nós estamos hoje em relação ao equipamento, a essa capacidade de previsão, especialmente de eventos, porventura, um pouco mais perigosos? Então, a gente pode até dividir, Eliezer, em categorias aqui, vamos colocar. Goiás é o único, é o único estado no Brasil que tem um programa de planejamento em prevenção. É o programa Goiás Alerta Solidário. Há 4 anos nós começamos ele de uma outra maneira, ele começou pelo Nordeste do estado, acho que você se recorda, aquelas chuvas intensas, e depois a gente foi ampliando. André, mas você está falando de prevenção, o que tem a ver? Eu vou chegar na parte dos equipamentos também. A prevenção é algo que nós fazemos todos os anos, né? Aí, relatando aqui, nosso governador Ronaldo Caiado, nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, e também nós temos aí nosso vice-governador também nesta missão, onde é aplicado recursos e também feito estratégias dentro do Estado. Então, nós temos uma previsão hoje, que nós rodamos aqui no CIMEC, para 6 meses, um modelo climático que projeta os 6 meses, e a partir desses dados, nós trabalhamos aí ações de prevenção nos municípios. Então, são fases. Então, é o único estado no Brasil que eu vejo que faz uma aplicação de recursos, ações voltadas para isso. E agora, para trazer uma novidade para vocês, nós agora vamos monitorar os 246 municípios goianos com pluviômetros automáticos, que tem capacidade de medir a cada 10 minutos, né? Então, a cada 10 minutos eu estou registrando se está chovendo ou não está chovendo. Por acaso, agora, né? Estou conversando com você e de olho nos dados aqui, onde nós estamos acompanhando em quase tempo real, praticamente, a cada 10 minutos, o que está acontecendo de chuvas aqui no estado de Goiás. Então, Goiânia já está chovendo, Bela Vista, por enquanto, não, viu? Estou acompanhando você aqui. De longe, mas estou acompanhando. Não choveu, mas até mais tarde. É verdade, não está chovendo. Vai cair uma chuva aí. Então, nós temos um pluviômetro instalado aí no município e registrando a cada 10 minutos. Qual a importância disso?
é que nós vamos monitorar tanto a chuva quanto a seca também. A gente tem que ter números. Falar, ó, tivemos tantos dias sem chuvas em tal município. Isso é muito importante. A gente hoje nós não estamos falando de situações assim, que parece que é. Nós estamos falando de números reais, né? Então, estamos acompanhando a cada 10 minutos, vamos atualizar aqui novamente, já estamos sabendo, ó. Tem regiões, a região noroeste de Goiânia agora, por exemplo, é a região que está chovendo mais agora na capital. Então, a gente está acompanhando toda essa situação e junto com o gabinete de crise e outros gabinetes, né, o programa Goiás Elétrico Solidário, nós estamos aí avançando muito. Então, em partes de equipamento, nós estamos avançando e vamos avançar cada vez mais. Estamos montando uma rede bem robusta, várias regiões do estado, isso para apoiar o produtor rural, para apoiar quem está na cidade, né? Então, a gente vai ter informações. Você imagina um estado com informações a cada 10 minutos, dos 246 municípios, não tem em outro local, só aqui em Goiás. Então, assim, eu fico feliz, compartilho com você e com todos que moram aqui em Goiás, que nós teremos essa tecnologia a nosso favor, porque estaremos monitorando e olhando. André, mas é um pluviômetro? Sim, mas pelo menos aonde nós não tínhamos nada, a gente não tinha uma quantificação exata dos números, né? Quanto choveu, deixou de chover, mas isso já vai melhorando o nosso cenário e ao longo do tempo nós iremos aumentar essa rede aí de pluviômetros também. Tá certo. André, muito obrigado por atender, muito obrigado por essa gentileza, por responder a todas as nossas perguntas. Espero voltar a falar com você em outras oportunidades, mas que seja sempre por bons motivos, que a gente não converse aqui por situações catastróficas ou qualquer situação que traga problemas à nossa população. Se acontecer, infelizmente, a gente também fala sobre isso, mas a ideia é que não aconteça. Muito obrigado a você por atender aqui o nosso canal. Eu agradeço, Gelezer, e siga à disposição. Depois eu te envio o link para você estar acessando os dados e acompanhando os dados de chuva que está ocorrendo no nosso estado de Goiás a cada 10 minutos. Aí você vai ficar feliz. Hoje nós tivemos vários elogios aqui, mas eu falo, essa ação é para o povo goiano, né? Para as pessoas saberem, está chovendo, não está chovendo, qual estratégia eu vou adotar, o que eu vou fazer. Então, assim, é muito importante isso. Depois eu compartilho o link com você e agradeço e até a próxima oportunidade. Até mais. Só uma última questão, esse sistema ele também dá uma certa previsibilidade, André, por exemplo, daqui 1 hora, 2 horas, para a tarde, então, nós vamos para a noite, por exemplo? Então, nós vamos conjugar ele com os modelos numéricos que nós rodamos aqui também, né? Nós temos, então, modelo de previsão e os pluviômetros estão fazendo a constatação da chuva, né? Então, você está sabendo quanto que choveu, deixou de chover. Então, uma situação, os equipamentos estão constatando e os modelos numéricos estão projetando para os próximos dias se vai ter muita chuva ou não. E nesse novembro nós teremos aí expectativa muito boa de recuperar, sim, essas chuvas para molhar as nossas lavouras aí. Morim, ele que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, que é ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, fiquei muito lisonjeado aqui por você atender a nossa reportagem e a você, internauta, que acompanhou aqui essa entrevista, espero que tenha gostado, fique à vontade aí para fazer a sua ponderação, fazer a sua colocação, deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho, caso ainda não seja inscrito no canal, também te convido a se inscrever. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.